Mude de vida. Compre o livro profissional da arte, o mais completo manual da construção civil. Dicas para sua profissão ser um sucesso. Ideias para aprender a profissão. O livro da arte. Apresentação. Esse livro trata-se de assuntos ligados à mão de obra. A minha preocupação foi transmitir para o trabalhador como ser um bom profissional. Com o estudo da técnica profissionalizante, você fica por dentro de como aprender a profissão que você deseja escolher. Profissões. Primeiro, pedreiro. Segundo, carpinteiro. Terceiro, pintor. Quarto, armador. Quinto, eletricista. Sexto, encanador. Sétimo, soldador. Oitavo, mestre de obras e encarregado de obras. Vamos para o primeiro passo. Começa do alicerce ao acabamento. É necessário ter, para ser um bom pedreiro, uma escala, colher, linha, prumo, desempoladeira, esquadro, nível e etc. Levante do broco. É preciso ter um traço de massa para o levante do broco. Começa do canto do pilar ao outro, colocando uma linha reta entre os dois pilares. Os brocos são aprumados nos cantos e não pode ter pedaço no meio. A junta do broco é 2 centímetros e a altura tem que ser no nível. O revestimento. O traço de massa é de 6x1. O revestimento deve ser de 2 centímetros de espessura, desempolando e camuçando. A cerâmica. É necessário ter o contrapiso, o nível dos 4 cantos, 2 centímetros de revestimentos. A primeira camada de concreto com 3 centímetros de espessura. O assentamento. Primeiro passo. Terá o esquadro de comando que tem que ser com metros. Segundo passo. Coloque 60 centímetros de um lado e 80 centímetros do outro. Terceiro passo. Coloque 1 metro dos 60 aos 80 centímetros e feche o esquadro. Quarto passo. Espalhe a argamassa com a desempenadeira. Quinto passo. Faça o diâmetro no esquadro. Sexto passo. É só ir assentando a cerâmica até terminar. Acabamento. Aplique o rejunte até completar todos os espaços abertos. Assim terá um bom acabamento na cerâmica. A aresta. As arestas devem ser feitas com as mesmas medidas para obter um bom acabamento. Carpinteiro. Para ser um bom carpinteiro, é preciso ter as seguintes ferramentas: martelo, serrote, linha, lápis, esquadro, prego, pleno e etc. É necessário a ajuda de um bom carpinteiro para que tenha uma boa orientação de como assentar uma porta, uma janela, uma seteira, um telhado e assim por diante. O carpinteiro tem que seguir as orientações de um encarregado. O gabarito. Como armar um gabarito? Corta o ripão de metros em metros, faz a ponta e mede os 4 cantos da obra, colocando a linha no esquadro. Como armar uma forma? O pilar tem que ser armado com 4 tábuas e as costelas têm que ser com ripão. A virga. A virga usa-se 3 tábuas. Siga as orientações do seu encarregado.
Como assentar uma porta? Primeiro, tem que obter o nível e o engrade, deixando 1 centímetro de folga. Coloque 3 dobradiças. Como colocar a fechadura? É necessário ter a altura da porta para assentar no meio dela. Como montar um telhado? Começar com a empena, a porcentagem do telhado. Um telhado tem que ter 25% de porcentagem. A tesoura tem que ter 30% de porcentagem. A Eternite tem que ter 15% de porcentagem. As peças têm que ter a distância de 1,50 m. Os barrotes têm que ter a distância de 40 centímetros. As ripas têm que ter a distância de 30 centímetros. Siga a orientação de um carpinteiro e de um encarregado, e assim você vai ser bem-sucedido. Armador. Usam-se as seguintes ferramentas: plena, torqueza, arco de serra, giz para marcar, chave para virar o ferro e etc. O pilar deve ter 4 varas de ferro do mesmo tamanho. O estrivo deve colocar 10 centímetros de um para o outro. A virga, cortar as 4 varas na mesma medida. O arame deve ser enrolado para amarrar o estrivo. Siga as orientações de um encarregado. Eletricista. Um bom eletricista tem que ter as seguintes ferramentas: plena, alicate, chave de fenda, faca, arco de serra, multímetro e chave de teste e etc. Começa colocando as caixas nas paredes e tem que ter um nível de 40 centímetros acima do piso. As tomadas. Os interruptores têm que ter 1,50 m acima do piso. A tubulação das caixas. Para ficar prática, coloque um arame nos tubos para fazer a enfiação. Ligar o fio dos interruptores ao bocal e o outro do interruptor para o ponto negativo da rede e o do bocal para a rede. As tomadas são de 2 formas: monofásicas, bifásica e trifásica. Monofásica é quando tem o neutro e o positivo. Bifásica é quando os 2 fios são positivos e um neutro. Trifásica é quando os 3 fios são positivos e um neutro. Para ser um bom eletricista, tem que seguir as orientações de um bom profissional. Encanador. O que é preciso ter para ser um bom encanador como ferramenta? Plena, tarraxa, arco de serra, alicate, praie e etc. Os tubos têm que ser sobre medidas de um ponto para o outro. O ponto d'água tem que ter o nível certo. Siga as orientações de um profissional ou de seu encarregado e tenha o manual. Estude o projeto. Soldador. Esta é uma das profissões mais procuradas na construção civil, porém uma das mais difíceis. Para ser um bom serralheiro, tem que ter inteligência e gostar do que faz. Para aprender a manusear uma máquina de solda, primeiro é preciso soldar as peças que irão ser utilizadas usando a eletricidade para cada material na medida certa. Para ser um bom soldador, é preciso seguir as orientações de um soldador com experiência ou do seu encarregado. Mestre de obra e encarregado de obras. Para ser um bom mestre de obra, ele precisa ter as aulas teóricas e as práticas. Deve estudar o projeto e a escala. Um manual tem que ter o ponto de referência e a cota da obra. Deve sair do meio-fio ou de um poste.
O esquadro deve ser aberto com 1,60 m de um lado e 80 cm do outro e jogar 1 m dos 60 para os 80 cm. Todas as marcações têm que ter o gabarito. Para marcar uma obra, jogue 4 linhas no esquadro. Pegue o projeto, marque os eixos da obra. O vigamento dos pilares podem trabalhar com a linha no eixo ou na lateral dos pilares. As medidas têm que ser prontas. Para levar o nível ao piso tem que sair da cota 00. O pé direito da obra tem que olhar no projeto, tem que dar o desconto do piso e da laje. Para armar uma escada, ele tem que pegar o projeto para ver o pé direito da obra, o primeiro degrau da laje, sempre de olho no projeto para que saia tudo correto. A fundação da obra. Siga corretamente o projeto. Para fazer a escavação, tem que armar o gabarito e pegar a cota 00 e daí descer até a base do pilar. O tubulão ou a base tem que sair da cota. Para ser um bom mestre de obra, tem que ter noções e técnicas de escala e do nível, da construção, das terras, cálculo do volume da terra escavada, fundações para obra, terras internas, nível das paredes, coberturas, inclinações e janelas, revestimentos em geral e muito mais. Para ser um encarregado de obras, tem que estudar o projeto, escala, técnicas e seguir a orientação de um bom mestre de obras. Construir bem. A gestão da mão de obra é a palavra-chave, com a estratégia de prever com antecedência e não deixar para a última hora. Com influência nas instalações, elaborando estudos e técnicas para identificar as soluções mais adequadas. Na execução, disponibilizar equipamentos técnicos qualificados para o acompanhamento permanente da obra. E a resistência mais adequada da obra é a estrutura, alvenaria, elétricas e hidráulicas, qualificando os funcionários, não tendo problemas com a falta da mão de obra, que está se demonstrando no mercado. A dificuldade de arrumar profissionais com boa qualificação é uma preocupação que o mercado tem. O grande problema é a mão de obra, que não é suficiente. É preciso ter boa qualificação para gerar um sistema aplicando com sucesso o que capacita e qualifica a mão de obra, garantindo padrões de segurança no trabalho, mantendo aproveitamento do material, não ocorrendo desperdício. Como tratar bem um funcionário? Deve ser tratado com paciência e atenção para que tenha um bom resultado em sua obra. Para ser um mestre de obra, deve ter as orientações de um engenheiro. Gostaria de agradecer aos meus queridos leitores por ter adquirido este livro e aprendido a profissão e ter como reforço para o mercado de trabalho. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Mestre Jacinto Amorim de Souza da Bahia, Rua Jardim do Norte, número 751, CEP 44.320-000, Conceição da Feira, Bahia. Data 1º de janeiro de 2010. Jacinto Amorim de Souza.